Agora vamos começar a nossa aula de ciência falando sobre a higiene e a saúde. É um assunto que nunca vai sair de moda, porque é dessas duas palavrinhas aí que o nosso corpo mais precisa para que a gente viva bem. Hoje nós vamos falar sobre doenças, sobre verminoses, sobre modos de prevenção. Bom, as práticas de higiene permitem a prevenção disso. Bom, verminoses são doenças que nós contraímos por causa de vermes. E os vermes acabam entrando no nosso corpo por causa da falta de higiene, prejudicando a nossa saúde. A ascaridíase, a lombriga, que causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais e emagrecimento. Está mostrando aí para você, olha, como que se encontra essa doença. O contaminado evacua e os ovos presentes em suas fezes contaminam o solo, a água e os alimentos. Para prevenir-se, é necessário cuidar da higiene pessoal, verificar a limpeza do ambiente, lavar bem todos os alimentos e só beber água fervida, filtrada ou mineral. É isso aí, gente. É uma doença que as pessoas pegam por causa da falta de higiene. Olha aí. Alguém faz as fezes no solo, os ovinhos contaminam o solo, contaminam as comidas. A pessoa que vai cozinhar não lava direito, os ovinhos ficam ali. A gente come os ovinhos, eles estouram dentro da gente e a verminase fica lá. A esquistossomose é uma doença onde os caramujos vão contaminando os rios. Quando uma pessoa contaminada defeca nas margens dos rios, as larvas desse parasita se alojam neles, nos caramujos, isso aí. Os caramujos as liberam nas águas e estas voltam ao corpo do outro ser humano, que defeca nas margens e continua o ciclo de contaminação da água. A esquistossomose se aloja no intestino e no fígado das pessoas, provocando uma doença que é muito conhecida como barriga d'água, que é a foto desse menininho aí que você tá vendo. A barriga fica assim grandona. Isso aí, então você entendeu? Mais uma vez, uma doença por causa de falta de higiene. O ser humano defeca no chão, ou às vezes nem defeca, mas em alguns lugares onde o esgoto não é tratado e é despejado de qualquer forma no solo, aquele resto de fezes contaminada fica ali no solo, entra no caramujo, o caramujo passa para o ser humano fica aí com essa doença. Então, mais uma vez, andar calçado. Tá vendo que tem até a foto do pezinho ali, ó. O menino descalço pisou e entrou nele. Lavar bem os alimentos. Tudo isso que faz parte da higiene que nós precisamos ter previne essa doença. Agora a gente tem outra doença aqui, ó. Por verme também. Essa doença é chamada de ancilostomose. As pessoas contaminadas mostram alterações na pigmentação da pele, ficando anêmicas, a pessoa fica muito pálida. E tanto que essa doença é chamada de amarelão. As larvas contidas nas fezes penetram pela pele e vão se alojar no intestino. A ancilostomose é própria dos locais onde não há fossas nem rede de esgoto. E para prevenir-se é necessário andar calçado e realizar ações de saneamento básico. Mais um tipo de doença por vermes e por falta de higiene. Mais uma vez, fezes no chão. É uma coisa que parece surreal, né, gente? Mas existe muito. E a gente tem aí agora, ó, para encerrar essa parte de verminoses, a teníase. Ela é contraída pelo consumo de carne de boi ou carne de porco mal cozida ou mal assada. É isso aí, essas pessoas que gostam de comer carne mal passada, que você ainda vê o sangue pingando nela. Gente, isso é um tremendo perigo. Porque esses animais alimentam-se de vegetais contaminados, às vezes, pelas fezes dos seres humanos. E as larvas dessas vermezinhas ficam dentro da carne dele, do boi e do porco, como pequenos cistos. A tênia é também chamada de solitária, devido ao fato dela ser o tamanho que ela tem. Ela é tão grande que se instala no intestino e normalmente fica uma só, olha aí. Então, outra doença contraída pela falta de higiene. Mais uma vez, o solo contaminado, os solos vegetais por fezes de seres humanos. E aí os bichinhos comem, o porco, o boi,
come um alimento que está infectado, a verme fica dentro dele, os ovinhos, né? Fica dentro dele. E aí alguém, quando compra a carne do porco, a carne do boi, foi cozinhar em casa, não cozinhou direito, não ferveu direito, não assou direito. E aí o ovinho ficou lá dentro vivo. E aí quando você come, o ovo passa para dentro do seu intestino e você fica com essa tênia aí, ó, que é essa verme gigantesca. Bom, uma forma então de prevenir a teníase é o quê? Cozinhando os alimentos direito, porque você não sabe o que o porco comeu, o que o boi comeu. Então, cozinhar bem os alimentos e assar bem os alimentos para que você não se contamine. Bom, existem outros cuidados também para prevenir a doença. Vamos ler aí. Tomar banho todos os dias também ajuda a manter a saúde do nosso corpo. Utilizar toalha individual, vestir-se com roupas limpas e secas, beber água potável várias vezes ao dia, alimentar-se bem, com qualidade, ingerindo os nutrientes necessários em todas as refeições, lavar bem os alimentos antes de você ingerir, escovar os dentes ao levantar e ao final de cada refeição, principalmente depois que você come coisas doces e antes de dormir também. Mãos e pés precisam estar bem limpos, pois estão expostos a micróbios que podem penetrar sua pele, assim como as unhas também devem ser mantidas cortadas e limpinhas. Cuidar bem dos cabelos evita problemas de couro cabeludo, como aparecimento de piolho, seborréia ou ferimentos. Não adianta ter um cabelão bonitão se tá fedendo, se tá todo embaraçado, se tá com piolho. Tem que cuidar bem, gente. Não é só ter um cabelo grande que acha que tá bonito, não. Porque se a sua cabeça estiver suja, te causa problemas de saúde. E o corpo precisa de repouso para recarregar as suas energias. Por isso é importante dormir bem, mais ou menos umas 8 horas por dia, da maneira correta, conservar o ambiente limpo, arejado, porque é através do repouso que nós exercitamos a nossa higiene mental, ou seja, limpar a sua mente também. E isso é fundamental para a gente ter uma boa saúde, não só cuidar do nosso corpo, mas cuidar da nossa mente. Essas são algumas das dicas para manter o seu corpo limpo. Ah, mas espera que não é só isso não, gente. Também tem a vacina. É um modo de evitar as doenças transmissíveis pelo contágio através do ar ou da água. É por meio da vacina que muitas crianças, adultos e idosos ficam protegidos. Para evitar algumas doenças provocadas por vírus e também por bactérias, existem essas vacinas. Estas induzem o nosso sistema imunitário a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Ou seja, é a vacina que faz o nosso corpo combater as doenças. Elas são produtos biológicos que protegem os indivíduos contra as doenças. Podem ser fabricadas a partir das partes do micro-organismo que estimulam o seu organismo a construir a sua proteção. E você provavelmente já tomou vacinas, né? Várias. De injeção, de gotinha. Essas vacinas podem ser recebidas de graça no posto de saúde. Para isso, é só você ter a sua carteira de vacinação. E de acordo com cada município, ela é fornecida no nascimento, pelo hospital ou no recebimento da primeira vacina nos postos de saúde. Bom, por isso, o melhor a fazer contra as viroses é evitar o contágio de doenças. Prevenir-se tomando as vacinas, mesmo que você tenha medo, que fique um pouquinho assustado. Gente, não dói tanto assim, é só uma agulhadinha, um furinho pequenininho que depois não dá nem para você enxergar mais. Mas é importante tomar as vacinas, tá? Vai manter fortalecido o seu corpo, vai te deixar mais saudável, vai te ajudar a combater as doenças. Então, a gente vê aí que a vacina é muito importante. Bom, outras coisas também que são importantes saber, e isso a gente não tem como não falar neste momento, porque é um momento que nós estamos vivenciando, que é sobre doenças que acabam tomando um espaço muito grande. Quando há um surto epidêmico, ou seja, um grande número de casos da mesma doença, a saúde pública providencia a vacina em massa. Existem 3 tipos
de surtos de doença. O que são esses surtos? É quando uma doença se espalha em grandes proporções. Temos aí a epidemia, que é uma incidência de uma doença que ataca ao mesmo tempo muitas pessoas, só que na mesma região. Como se fosse assim, todo mundo de São João de Meriti ficou com a mesma doença. Aí seria uma epidemia, uma doença que se espalhou no mesmo lugar. Tem também a endemia, que é a presença constante de uma doença em determinado lugar, tem causas exclusivamente locais e ataca pessoas que ali vivem. Ou seja, é um pouquinho diferente da epidemia. A endemia é presença constante, ou seja, aquela doença ali nunca vai morrer. Sempre vai estar aparecendo, reaparecendo, vai ficar um tempo sem ver, daqui a pouco ela vai voltar de novo. E tem a pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora, que é uma epidemia de grande disseminação em um curto espaço de tempo, que acomete uma grande região geográfica, como um continente ou até mesmo o planeta. É isso que nós estamos vivendo, né? Com o Covid-19, conhecido como coronavírus. Foi espalhado muito rápido e atacou o planeta todo. Todas as partes do mundo estão sofrendo com essa doença. Isso é uma pandemia. Todos os casos de epidemia, endemia e pandemia no mundo são registrados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que aponta os índices de mortalidade dos povos, principalmente entre as crianças. Bom, como nós falamos, as vacinas ajudam a combater esses tipos de doenças com vírus e bactérias, mas as vacinas não são feitas de um dia para o outro, né? E é por isso que nós ainda estamos esperando a vacina da Covid-19 sair. Os especialistas, os cientistas estão estudando muito e tentando criar uma vacina para combater essa doença. Mas enquanto isso, a gente espera e se resguarda para não ficar doente.